Olá a todos, estamos aqui com mais uma videoaula, hoje para trabalhar um tema dentro da fisiologia, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona e homeostase cardiovascular. Um sistema muito importante para nós, no controle da pressão arterial e da volemia, podendo esse material ser utilizado para vários alunos da área da saúde. Maiores informações sobre esse sistema, tem um endereço aí embaixo do artigo publicado. Então, o nosso organismo, ele apresenta vários sistemas biológicos, e cada sistema com inúmeras enzimas, proteínas. Muitos desses sistemas têm por objetivo manter a homeostase cardiovascular e de responder a variações do meio interno e do meio externo. E um destes sistemas muito importante é o sistema renina, angiotensina, aldosterona, considerado aí um dos mais importantes no controle da volemia, que é a quantidade de líquido circulante no nosso organismo, e da pressão arterial, principalmente uma oscilação das arteríolas aferentes que adentram nos nossos néfrons. Quanto à volemia, isso é muito utilizado pelos profissionais de educação física, Então, uma pessoa facilmente pode entrar aí, durante um exercício extenuante, entrar num quadro de desidratação. E esse sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele pode prolongar um pouco mais, a entrada desse quadro. Quanto aos elementos deste sistema, nós temos aqui uma ilustração então dos nossos néfrons, relembrando algumas estruturas: arteríola aferente, onde o sangue entra para ser filtrado e sai pela arteríola eferente, cápsula de Bowman, túbulo proximal, alça de Henle, tubo contorcido distal e ducto coletor. E é justamente nessa estrutura que nós vamos encontrar uma região que contém as células justaglomerulares, responsável pela síntese dessa enzima chamada renina. Aí o primeiro elemento deste sistema que nós retratamos. Nessa ilustração aqui, então, é possível a gente perceber aqui em verde as células justaglomerulares, responsável então pela síntese de renina. E nós temos um outro conjunto celular aqui, compondo o túbulo contorcido distal, que é chamado de mácula densa. Então, esses elementos aqui correspondem ao aparelho justaglomerular. Num corte histológico, podemos ver aqui as células justaglomerulares e as células da mácula densa. Lembrando que o sistema renina, angiotensina, aldosterona pode ser estimulado pela concentração de cloreto de sódio que está passando no túbulo contorcido distal. E isso é percebido pelas células da mácula densa. Então, se no túbulo contorcido distal uma baixa concentração de cloreto de sódio, células da mácula densa vão enviar um feedback positivo para as células justaglomerulares e essas vão começar a síntese de renina e lançar essa enzima na circulação sanguínea. O segundo elemento, então, deste sistema é o angiotensinogênio, uma glicoproteína plasmática, 90% de nossas proteínas plasmáticas são sintetizadas pelo nosso fígado, que serve de substrato para a renina. Então, numa queda de pressão arterial, num quadro hipovolêmico, essa hipotensão ela vai ser percebida pelas células justaglomerulares, que vai liberar renina na circulação sanguínea. A renina ela vai atuar sobre o angiotensinogênio
transformando, clivando o angiotensinogênio em angiotensina 1. Essa clivagem de angiotensinogênio para angiotensina 1 acontece aí nos aminoácidos 10 e 11 desta glicoproteína. E a angiotensina 1, ela tem um poder de vasoconstrição, mas assim um poder muito baixo, não alterando de forma significativa aquele quadro inicial de hipotensão. A angiotensina 1 é um decapeptídeo, então composto aí por 10 aminoácidos, né? A angiotensina 1 vai sofrer a ação de uma enzima chamada ECA, enzima conversora de angiotensina, principalmente nos capilares pulmonares. Mas a angiotensina 1 pode sofrer a ação de outras peptidases também, nos vasos sanguíneos, né, no cérebro, em outros lugares do nosso organismo. Aqui enfatizamos, né, a ação da ECA, transformando, né, na angiotensina 2, um octapeptídico. Pessoal, eu estou colocando aqui essa ilustração desse medicamento, né, muito utilizado aí no controle da pressão arterial, porque ele é um inibidor da ECA. Então, aquela pessoa hipertensa, quando faz uso de um inibidor da enzima conversora de angiotensina, essa enzima ela deixa de atuar, então eu não tenho a conversão de angiotensina 1 para angiotensina 2. Lembrando que a angiotensina 2 ela é um potente vasoconstritor. Então, com isso, nós temos um relaxamento dos vasos sanguíneos e, consequentemente, uma queda da pressão arterial nos pacientes hipertensos. Como eu disse, né, a angiotensina 2 agora formada, ela é um potente vasoconstritor. Então, aquele quadro inicial que nós trabalhamos lá de hipotensão, ele já começa a ser melhorado, né? Então, se eu diminuo o volume, eu aumento a pressão. Além de ser um potente vasoconstritor, a angiotensina 2 ela tem sítios de ligação no córtex da suprarrenal, numa região denominada glomerulosa, e vai liberar um mineralocorticoide chamado aldosterona. E ela vai ter atuação lá nos túbulos contorcidos distais do néfron, como a gente vai poder ver a seguir aí. Mecanismo de ação, então, da aldosterona. A aldosterona é um componente, é um hormônio lipossolúvel, então atravessa facilmente a bicamada lipídica das nossas células. Então, aqui nós temos uma célula do túbulo contorcido distal, nós temos aqui o espaço intersticial, região basal da célula, e o ápice dessa célula aqui, né, e aqui o lúmen, por onde já está passando a urina. Então, a aldosterona, ela penetra nessa célula, ela vai se ligar a uma proteína chamada RM. Agora, esse composto RM mais aldosterona entra no núcleo celular, vai estimular, né, uma região do nosso genoma, e com isso nós vamos ter a formação de um RNA mensageiro. O RNA mensageiro, então, ganha o citoplasma dessa célula, sendo realizado, né, sobre a ação aí de ribossomos, a transcrição de proteínas e enzimas. Muitas dessas enzimas e proteínas vão atuar aqui na região apical dessa célula, favorecendo a entrada de sódio para o lado intracelular. Essas proteínas também sintetizadas, elas vão atuar na bomba de sódio e potássio, favorecendo o transporte desse sódio para o espaço intersticial. Então, se eu transporto sódio, que tem carga positiva, consequentemente eu arrasto também o cloreto. Então, na realidade, o nosso organismo está reabsorvendo cloreto de sódio, consequentemente
água que acompanha esses íons aí por osmose, né? Favorecendo então o aumento da volemia, e se eu aumento a volemia, eu favoreço também a regulação da nossa pressão arterial. De forma bem resumida, então nós temos lá, vamos pensar aí num quadro então de hipotensão arterial ou num quadro de hipovolemia, né? Vai ser percebido pelas arteríolas aferentes do néfron, onde nós encontramos as células justaglomerulares. As células justaglomerulares vão sintetizar e liberar na circulação a renina. A renina vai atuar sobre o angiotensinogênio, clivando o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, ainda na circulação sanguínea, sofre a ação da ECA e de outras peptidases aí, né? Clivando angiotensina 1 em angiotensina 2, um potente vasoconstritor que já favorece uma melhora desse quadro hipotensivo. A angiotensina 2 ela vai atuar no córtex da suprarrenal e essa região vai liberar um mineralocorticoide chamado aldosterona. A aldosterona vai atuar então nos túbulos contorcidos distais dos nossos néfrons, favorecendo a reabsorção de sódio e a excreção de potássio. Como eu disse, eu reabsorvo sódio, eu arrasto junto cloreto, consequentemente água. Eu aumento então a minha volemia e aumento a pressão arterial, restabelecendo aquele quadro inicial de hipotensão, ou mesmo um quadro aí de desidratação. Por fim, finalizo mais essa apresentação sobre o sistema renina, angiotensina, aldosterona e espero ter contribuído aí com mais esse tópico dentro da disciplina de fisiologia. Grande abraço a todos!